Nas 2 semanas anteriores, falei sobre a origem e propósito da Bíblia Sagrada. O que ficou muito claro que a Bíblia, se originou no coração e mente de Deus. E que tinha e tem como objetivo se revelar ao homem e tornar conhecido o propósito de resgatá-lo da condenação eterna causada pela desobediência ao pecado. Também já falei em estudos anteriores que o pecado afastou o homem da presença de Deus e assim quebrou o propósito inicial do Senhor, que é a comunhão. Se voltarmos lá no início, onde temos os registros que narram os dias do Jardim do Éden, fica muito claro que o homem tinha um relacionamento pessoal com o Criador. Veja o exemplo a seguir. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê sementes, se-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o 6º dia. Gênesis 1, 27, 31. Ouvintes, é importante percebermos que durante e depois dos dias da criação, em momento algum encontramos Deus falando com qualquer outro ser criado por Ele. Também não encontramos Deus dando ordem aos animais ou às plantas, da forma como faz com o homem. Veja mais esse registro. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 15 e 17. Infelizmente, todos sabemos qual foi o resultado final. O homem preferiu ouvir a voz de um animal do que obedecer à ordem do Senhor. Veja. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás?
Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus perguntou-lhe: mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Gênesis 3, de 1 a 12. Ouvintes, os textos que apresentei até o momento deixa muito claro que no início, antes do pecado, havia comunhão entre o homem e Deus. Percebe-se que há um diálogo. Eles conversavam normalmente como conversamos com aqueles que fazem parte da nossa comunhão. Porém, quando o homem desobedeceu a sua ordem, conforme vimos, ele foi condenado à morte e assim separado da sua presença. O apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e separados estão da presença de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 24. Queridos, já falei sobre isso também em mensagens anteriores. Jesus é o instrumento de Deus para restaurar a comunhão entre o homem e Deus. O apóstolo Paulo explica isso dizendo: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Romanos 5, 8, 11. O que isso quer dizer? Na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus e nos devolve o direito de, através dele, voltarmos à comunhão com o Senhor. E a oração é a forma pela qual podemos falar com Ele. A oração tem sido a ferramenta pela qual o Senhor tem mantido um diálogo com o homem. E através da Bíblia, como vimos na semana passada, Ele tem se revelado e para isso escolheu e inspirou homens que registraram sua palavra. E aqueles que a ouvem e obedecem têm, através da oração, o privilégio de se dirigir a Ele e ser ouvido, como Ele mesmo diz através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 3, 33. Em 2 Crônicas também ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Por isso podemos dizer que através da Bíblia Deus fala com o homem, e quando o homem crê e obedece, pode orar e ser ouvido por Deus. Porém, é necessário ressaltar o que a sua palavra ensina. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías 59, 1, 2. E assim, mais uma vez tenho que dizer
Se você quer ser ouvido pelo Senhor, terá que crer na sua palavra. E ela diz que sem Jesus não há remissão de pecados e nem como voltar para a sua presença. Veja o que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Paulo também afirma isso quando diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Romanos 5:18. Vejam, conforme o texto lido, o perdão pelos pecados que nos separam de Deus vem através do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo ainda diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Isso quer dizer que aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador já está reconciliado e pode desfrutar da bênção da comunhão através da oração. Na oração, encontramos um canal aberto onde podemos nos expressar e falar com Deus. Através da oração, pode-se cultivar um relacionamento pessoal com o Senhor. Por ela, o crente se aproxima e vai criando intimidade com Deus. Era assim com Jesus. Ele passava horas e às vezes noites conversando com o Pai. Havia um relacionamento íntimo entre os dois e por isso Jesus tinha certeza que o Pai lhe ouvia. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. João 11, 42. Esta palavra de Jesus é muito importante para quem deseja iniciar uma vida de oração. Você precisa acreditar que Deus está te ouvindo. E a partir disso, inicia-se um diálogo de intimidade e confiança que resulta em um relacionamento saudável e abençoador. Davi tinha esta confiança, por isso cantou: é meu Deus a minha rocha, nele confiarei, é o meu escudo, é a força da minha salvação, é o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador, da violência tu me livras. 2 Samuel 22, 3. Na oração temos a oportunidade de compartilhar das nossas alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, expressar nossas necessidades, e assim podemos falar com aquele que conhece e sabe do que precisamos. Por isso o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. O apóstolo está dizendo que, além de pedir por nós, podemos usar este canal de bênção para pedir pelos outros. Jesus nos deu um exemplo de como orar. Ele orou por seus discípulos e por todas as gerações que iriam segui-lo. Sua oração era para que Deus os protegesse e fortalecesse enquanto estivessem neste mundo. Jesus também orou por aqueles que viriam a crer nele através da mensagem do Evangelho. Ouço uma parte da sua oração. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste.
Eu rogo por eles, rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. João 17, 6 a 12. Vejam, queridos, que na oração de Jesus está dentro do propósito do Pai. Ele faz questão de enfatizar que o que está registrado na sua palavra não é negociável. Por isso, para uma vida bem-sucedida na oração, é necessário conhecer a Bíblia, a qual revela o propósito do Senhor. Então fica claro que o maior propósito da oração é abrir um canal de comunhão. A oração nos leva a um diálogo com o Criador. Por outro lado, também é o meio que aproxima as pessoas. Quando a família ora juntos, existe mais intimidade, pois cada um expressa diante de Deus suas necessidades e assim tornando conhecidos de todos. E este é o grande triunfo da oração. Por isso, o apóstolo Tiago instrui a igreja dizendo: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Queridos, isso é muito importante reconhecer. A oração, ela é tão importante para mim como para aqueles que estão perto de mim. Pois quando eu estou me expressando diante da minha família, diante dos meus irmãos na igreja, eu estou falando com Deus, eu estou compartilhando das minhas necessidades, e aqueles que estão acompanhando a oração estão ouvindo aquilo que eu estou precisando. E é neste ato que cresce a comunhão, cresce a intimidade de um para com os outros, porque eu passo a saber das necessidades uns dos outros. É este o grande triunfo da oração, pois Deus não precisaria que você falasse, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a sua vida, Ele sabe de tudo aquilo que você precisa, mas na sua palavra Ele instrui que nós devemos confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para que nós possamos ser curados. Queridos, meu objetivo nesta mensagem não é ensinar métodos ou formas de oração, mas é mostrar que a oração é o canal que Jesus abriu para nos relacionar com Deus e desfrutar da comunhão, assim como temos com aqueles que fazem parte das nossas amizades. Por isso, quanto mais tempo passo com alguém, mais intimidade há. Quanto tempo você tem gastado na presença de Deus? Quanto você conhece da palavra de Deus, para que você possa ter uma boa intimidade com Deus? Quando nós conhecemos muito e convivemos muito com uma pessoa, há uma grande possibilidade de nós sabermos e conhecermos mais dela, pois cria-se a intimidade e a liberdade para se expressar um com o outro. É este o relacionamento que Deus tem como propósito desde a criação com o homem. Ele quer ter esse relacionamento. Quando Jesus nos ensina através do seu testemunho, Ele mostra que
A sua intimidade é como de pai e filho. E em Jesus, Deus passa a ser o nosso Pai. Quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos. É isso que a palavra de Deus diz. E como filhos, nós precisamos dessa intimidade. Não podemos ter segredos com o nosso Pai, até porque isso não é possível. Eu posso até ter segredo com o meu Pai na terra, o meu Pai carnal, mas o meu Pai celestial, o meu Deus, eu não posso esconder nada dele, porque nada está encoberto de Deus. Mas esse diálogo que ele quer através da oração. Mas sabe que não importa a forma como você ora. O importante é que você ore. A sua oração deve ser sincera, deve ser natural, submissa ao Espírito de Deus, confiando no poder de Deus, certo de que Ele irá responder. Este é o exemplo de Jesus. Eu bem sei que sempre me ouves. Está registrado em João, capítulo 11, no verso 42. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas o melhor de tudo é saber que Ele ouve e responde. Mais que isso, o poder não está em quem ora, o poder está em Deus. Por isso, queridos, não existe oração poderosa. O que existe é um Deus todo-poderoso. Veja o que Deus disse a Abraão: eu sou o Deus todo-poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Gênesis 17, 1 e 2. Este Deus vê e conhece a sua aflição. Ele quer de você apenas aquilo que ele pediu a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Amém? Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos continuar e estaremos falando sobre como vencer a tentação. Mas eu não posso encerrar esta mensagem sem te convidar a orar. Este é o momento que Deus aprecia, porque é o momento que nós chegamos à sua presença para falar com Ele, em resposta a tudo aquilo que Ele tem falado através da sua palavra, através da sua bênção, do seu cuidado, da sua provisão em nossas vidas. E nesta noite, Ele nos alimentou mais uma vez com a sua palavra. E eu espero que esta palavra possa sim germinar e crescer no seu coração, de uma forma que edifique tremendamente a sua vida para uma vida de íntima comunhão com Deus. Pai, nós queremos neste momento agradecer mais uma vez. Muito obrigado por tudo que nós pudemos ouvir nesta noite, por tudo aquilo que falou a nós através desta mensagem, através da sua palavra, através da ação do seu Espírito. Que esta mensagem, de alguma forma, possa frutificar nos corações de todos aqueles que ouviram, para que, a partir de agora, procurem conhecer melhor o que é um relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra e pela sua presença através do seu Espírito em nossas vidas, nos instruindo e nos iluminando a conhecer a sua vontade. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém.